Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, agora na segunda-feira à noite, especialmente para você. Peço que você já compartilhe esse link com seus amigos, com os grupos de irmãos, de amigos, onde você estiver, na sua rede social. Vai ser um episódio incrível, muito especial, e todos são muito bem-vindos. Eu quero começar lendo um versículo que é muito forte. Deus falou muito comigo ontem, e no nosso culto de celebração ontem, foi uma palavra vinda do céu para nós. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 34, a Bíblia diz: Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-se. Eu quero começar esse episódio com essa leitura, com essa palavra de Jesus para a sua vida e dizer Efatá. E Jesus, ele ergueu os olhos para os céus e disse isso. Então, ele olhou para o céu e disse: abra-se. O céu se abriu e o milagre aconteceu na vida de um homem que era surdo e gago. Quando o céu se abriu e a glória de Deus se manifestou e operou, aquele homem foi curado. O problema de surdez acabou, a trava na sua língua acabou e o milagre aconteceu. E é assim que eu quero começar esse episódio hoje, dizendo que o céu se abriu sobre você. Essa é uma semana de céus abertos, é uma semana de bênçãos gloriosas sobre a sua vida. E hoje nós temos a honra de receber no nosso podcast meu amigo, pastor Ramon. A gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo, quando você veio ministrar aqui. Verdade. E é uma honra te receber hoje aqui, pastor Ramon. Seja bem-vindo. Já quero que você cumprimente essa nossa galera, esses nossos irmãos tão queridos, e que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Amém. Boa noite, que a paz esteja com todos. É uma alegria estar aqui, pastor Valério. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Foi uma alegria ter conhecido o senhor e é uma honra estar aqui nesse podcast que tem sido referência para muitas pessoas e continua impactando vidas. É uma alegria estar aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos orar, abençoando esta segunda-feira à noite, declarando bênção sobre toda esta semana. E lembrando aqui que o nosso podcast, então, agora mudou do sábado para segunda-feira à noite. Não perca, todos os nossos episódios são muito especiais. Vamos orar, ore junto conosco agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este tempo tão especial, por esse momento preparado pelo Senhor para estarmos aqui na Tua presença. E é com temor e tremor que nós nos dirigimos ao Senhor, crendo, Pai, Deus Todo-Poderoso, que os céus estão abertos sobre nós, que o Senhor tem grandes coisas sobre a nossa vida e sobre a Tua igreja, e que esta é uma semana de céus abertos, esta é uma semana de milagres, uma semana onde receberemos o maná do Senhor, as necessidades, as promessas, as conquistas, no nome poderoso de Jesus. E tudo isso vai nos causar admiração e vamos exclamar, como os israelitas exclamaram quando viram pela primeira vez o maná. Que é isso, Senhor? Que esta seja uma semana de tremenda admiração de todo o teu povo com aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós oramos e te agradecemos e consagramos este episódio de podcast para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos assim, Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Bom, vocês que estão conhecendo hoje o pastor Ramon, ele é um pastor
muito querido, um homem de Deus, casado, tem uma família abençoada, é pastor na Igreja Apostólica Missional, junto com o pastor Rogério, que também manda um abraço, um querido que nós temos no Evangelho em São José do Rio Preto. Pastor Ramon, fala um pouquinho da sua família, apresente aí para a nossa igreja, para os nossos irmãos, sua família, fala um pouquinho da sua vida espiritual. Eu tenho 2 irmãs, uma chama Tamires, é a mais velha, eu tenho a Vitória, irmã que é mais nova, eu sou do meio, o único homem, filho de Márcia Jefferson, e casado com a Amanda Gabriela, com muita alegria. Fizemos 4 anos há 2 semanas atrás e é uma alegria, uma alegria. Por enquanto, nós 2 com projetos aí para ter uma criança, né? Amém, amém. Com certeza ela vai estar assistindo, pode mandar um beijo aí para ela, um Meu abraço. amor, um beijo, te amo muito. É uma alegria ter tido você como bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. E, pastor Ramon, é muito marcante para quem conhece, né, o seu testemunho. Amém. Porque sua vida é um exemplo de superação, é um testemunho do poder de Deus, de milagres do Senhor. Então eu gostaria de conhecer, que você compartilhasse um pouco conosco. Eu sei que você já contou muitas vezes seu testemunho, muitas pessoas conhecem, mas muita gente ainda não conhece e precisa saber o quanto Deus fez na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sou filho de ex-dependentes químicos. Minha mãe viciada no crack. Meu pai viciado na cocaína. Eu tenho uma limitação, pastor Valério, uma limitação física que chama escoliose, coluna, né? Eu tenho má formação congênita, síndrome de Marfan. Ramon, o que é síndrome de Marfan? A síndrome de Marfan, ela mexe com a aorta. E quando a pessoa que tem esta limitação, ela tem crise de estresse, isso pode mexer com o coração. Dá uma parada e a pessoa vira até a óbito. Aproximadamente 98% das pessoas que têm síndrome de Marfan e têm crise de estresse morrem antes de chegar no hospital. Meu Deus. E então não você não pode ter crise de estresse. Agora imagina, pastor, não ter crise de estresse. Meu Deus, tem que ser uma vigilância. É bênção. E Deus é Deus de milagres, né? Porque a mãe e o pai dependentes químicos, então isso mexia muito com o meu emocional, né? E Deus sempre cuidando de mim. Eu, quando nasci, fui desenganado de vida, o meu nome foi parar nas rádios. Nas rádios. A minha avó me conta, na época, o apóstolo Itequim, ele tinha o programa nas rádios e eram muito fortes naquela época, né? Hoje, a força, na internet é o podcast, mas naquela época eram as rádios. Eu acredito que o senhor se lembra, até melhor do que eu. E meu nome foi parar nas rádios. Os pastores orando, o apóstolo Itequim orando, para que Deus ele intervisse e me desse vida. Porque eu nasci e fui para uma incubadora. E fui desenganado com 1 mês de vida. Mas, para a glória de Deus, aquilo que era para ser 30 dias, eu fiz dia 12 agora, 30 anos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele faz 30 dias virar 30 anos. E no lugar da morte, ele coloca a vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade e liberar uma palavra para quem está conosco, que acompanha o podcast do pastor Valério. Eu quero profetizar que no lugar da morte, Deus está colocando vida na tua casa. Deus está liberando vida na tua família. Eu não sei
qual é o momento que você vive. Mas o Deus que está nesse podcast, nesta bela noite de segunda-feira, é o Deus que te encontra agora e muda toda a tua história. Pastor Valério, o senhor iniciou esse podcast falando sobre o Efatá de Deus. O Jesus que abre os céus para curar alguém. E eu me recordo que Ezequiel, ele estava à beira do rio Quebar, exilado, angustiado, um jovem de 24 anos, cativo. A Bíblia diz que ele, estando exilado, com os exilados na Babilônia, os céus se abriram diante dele e ele teve visões de Deus. Ainda que você esteja no seu pior momento, cativo na enfermidade, cativo na depressão, Deus é Deus que abre céus e te revela a novidade que Ele fará na tua vida. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Eu creio Amém. que esta noite é noite de céus abertos sobre a vida de alguém e sobre as nossas vidas. Amém, Pra glória amém. de Eu Deus. creio, isso é profético, é forte, é Aleluia. maravilhoso. Deus é tremendo. Olha, a unção de Deus, a gente já está sentindo aqui, olha. Aleluia. E onde você está agora, você está sendo alcançado Glória a Deus. pelo poder e pela grandeza Em do nome nosso de Jesus. Deus. O céu está aberto sobre você. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. E que testemunho, pastor. Alguém que tinha 30 dias de vida, já completou 30 anos. 30 anos, dia 12 de agosto agora. Começou os próximos 30 já, porque esses 30 se multiplicam para a Aleluia, eu glória do recebo. Senhor. Eu recebo. E uma pergunta com relação a essa dificuldade física e essas sequelas que você teve após o seu nascimento. Tem alguma ligação com o fato de sua mãe e seu pai, na época, serem usuários de droga? Sim. Foi isso que gerou Sim. essas dificuldades no seu corpo? Sim, os médicos acreditam que sim. O fato da minha mãe constantemente usar droga, bebida também, né? E durante a gravidez, ela... Isso. Você sabe, tem ciência que ela usava droga também? Tenho ciência, muito tranquilo acerca disso. Eu nunca obtive isso como um problema que me afastasse da minha mãe. Isso nunca me impediu de amá-la. Sim. Porque nós temos filhos hoje que têm sentimentos de revolta por causa dos pais, ou porque os pais se divorciaram, ou porque a mãe não foi tão presente, ou o pai, e cria-se sentimento de revolta. E eu acredito que Deus tem me usado como instrumento de cura para muitos filhos. Porque eu nunca apontei minha mãe, apontei meu pai. Não. O meu papel é amá-los. É verdade. Independente de qualquer coisa. Esta era a limitação dela, né? Cada um tem uma limitação. A limitação da minha mãe era a dependência química. Mas nunca me impediu de amá-la. Eu sempre amei ela com todas as minhas forças. É verdade. E isso é um testemunho muito forte, porque alguém só pode dar o que tem para dar. E na época sua mãe era escrava do vício, né, das drogas, sua mãe, seu pai. Mas Deus te fez como um testemunho para essa geração e para dar a ela o que você tem, que é o amor de Jesus. É o amor. É o amor e não quem tem o amor de Deus, quem está cheio do Espírito Santo, não tem que apontar o dedo, não vive para acusar, para querer jogar a culpa de alguma dificuldade, de alguma batalha que é nossa, querer achar um culpado para ela, né? Isso é forte. Para isso. Eu acho que nós fomos chamados para vencer. Amém. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. É verdade. E é isso que você está vivendo, né? Eu tô Mais vivendo. do que vencedor. É a famosa palavra, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não será atingido. Glória a Deus. E sobre a força, eu observo o investimento de Deus. Eu acredito que nós vivemos em um país, no Brasil, de muitos investidores. No Brasil,
Nós vivemos em um país de muitos investidores. E falando em investidores, Deus é o maior investidor que já existiu e o maior que houve e sempre haverá. Não há um investidor maior do que este Deus. Por quê? Porque o investidor, ele investe naquilo que é grande, naquilo que é forte e naquilo que é muito. Deus é o maior investidor, porque ele investe naquilo que é pouco, naquilo que é pequeno, naquilo que é fraco. Por quê? Porque enquanto o homem para investir procura força, Deus para investir procura fraqueza. Paulo disse, né? Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se tem alguém fraco, Deus vai investir em você e vai colocar força na tua vida. Quando eu olho para o pouco, eu me lembro de 5 pães e 2 peixinhos. Se eu não me engano, a primeira mensagem que eu preguei aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Jaguaré. Eu me lembro. Foi os 5 pães e os 2 peixinhos. É Deus investindo no pouco. Porque Deus faz o pouco virar muito. Tem pessoas aqui que estão desesperadas. Por quê? Você está vivendo o pouco. E você diz, eu não aguento mais viver o pouco. Mas Deus, Ele é o maior investidor que há. Ele entra naquilo que é pouco e faz o pouco virar muito. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Deus é o Deus que investe no pequeno. Ele não investe no grande, Ele investe no pequeno. Quem não se lembra, tinha um pastor de ovelha. Eu gosto de ver um menino no meio das ovelhas que era pequeno. Porque se ele estava no meio das ovelhas, o cheiro dele era cheiro de ovelha. Para muitos, cheirar ovelha não é bom, mas para mim é bom. Porque cheirar ovelha é melhor do que cheirar lobo. Com certeza. Então, se ele está no meio das ovelhas, ele cheira ovelha. Deus investiu nele, ele se tornou o maior rei de Israel. Se você hoje se sente pequeno, Deus pega o pequeno e torna ele grande. O maior investidor que há. Deus investiu em mim. Glória a Deus. E eu já tomo posse dessa palavra, Amém. porque nós estamos com 5 pãezinhos e 2 peixinhos para um desafio enorme, que é a construção do novo templo. Aleluia. E Deus está multiplicando. Deus é o nosso maior investidor. Glória a Deus. Já recebo essa Pode bênção ficar profética. tranquilo. Pode ficar tranquilo. Porque quando Deus quer fazer, pastor Valério, Ele manda de perto e Ele manda de longe. Amém. Ele manda do ambiente geográfico e Ele manda de ambiente até transcultural. Deus faz isso. Amém. Deus faz isso. Eu profetizo que Deus enviará mantenedores. É até engraçado, porque Elias poderia ficar esperando recursos de qualquer lugar para alimentá-lo. Mas Deus mandou até corvo. Porque Deus faz isso. Faz. Deus faz isso. Ele manda até as aves para cuidar dos seus filhos. O que tirar da sua obra? Essa obra é dele. E quando eu observo que através dos grupos, nos lares, dos cultos nos lares, das células, eu vejo tanto de almas que estão descendo as águas, como não esse projeto ser de Deus? Deus está nesse negócio e Ele vai investir nessa obra. E eu profetizo que o pouco vai virar muito, o fraco vai ficar forte. Amém. Oh, glória a Deus. Glória e o pequeno vai ficar grande. Glória Aleluia. a Deus. Glória Amém. a Deus. Deus é o investidor dessa obra. É verdade, é muito forte. Igreja, esse podcast está muito profético, está forte demais. Aleluia. Pastor Ramon, como foi o seu chamado para o ministério? Sua avó já era convertida e quando você nasceu, você já começou no evangelho? Ou como foi sua conversão, seu chamado para ser pastor? Conta um pouquinho da sua vida ministerial. Uma criança pregou para mim. Falou que o papai do céu ajudava e eu perguntei onde ele mora. E você era criança ainda? Eu era criança, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. E os pais dessa criança me instruíram, me levaram para a igreja. Ali eu aceitei Jesus. Dali em diante,
eu não larguei ele por nada. Porque cantamos essa canção. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não sabe. Eu pisei. Então não tem outro lugar senão na presença de Jesus. E uma infância muito complicada. Eu fui para a igreja dos 9 até os 10, porque nos 10 anos eu tentei o primeiro suicídio. A mãe dependente química, viciada no crack, o pai na cocaína. Eu morava em 2 cômodos de favor. Ontem mesmo, eu passei ali. Eu estava com algumas pessoas no carro, eu estava em um compromisso, eu falei, eu vou passar em um lugar para mostrar para vocês um pouquinho da minha cama. Porque quando eu olho para o paralítico, Jesus curou ele e disse, toma a tua cama e anda. Jesus estava dizendo para ele, não esquece a tua história. Carrega a tua história com você. Porque quem tem raiz não fica soberbo. Quem tem raiz sabe de onde Deus o tirou e aonde Deus está o colocando. Então, eu passei ali e eu mostrei. Eu morava num portãozinho, uma casa de 2 cômodos colada com outra casa de 2 cômodos. No fundo de um corredor muito grande. E eu me lembro que nós morávamos nessa casa e tinha uma cama, dentro tinha um quarto, meu pai e minha mãe deitavam, eu e a minha irmã mais velha dormia no colchão no chão, que quando não acordava com barata, ratazana passando, aquele trupé. E a minha irmã mais nova dormia no berço. E tudo em um quarto só. E a cozinha, né? A cozinha já com o banheiro ali. E foi ali que eu vivi. Eu tentei o suicídio após eu ver meu pai enforcando minha mãe desfalecendo, os 2 drogados, um copo americano de conhaque, na mesa um cachimbo, resquícios de cocaína. E eu coloquei uma faca de porte médio no pescoço e eu fechei meu olho e eu ia puxar. Naquela noite, eu ouvi a voz do diabo, com apenas 10 anos de idade, dizendo, hoje os seus problemas vão acabar. Mas não era da maneira que nós acreditávamos ou acreditamos, que é quando Deus age. Sim. O diabo estava dizendo, se mata, que só assim teu problema acaba. Eu só era uma criança que precisava de amor. Quantas pessoas que talvez, é tremendo o que eu vou dizer, talvez parou nesse podcast, estava rolando ali, o YouTube ali, e se deparou com um podcast e clicou nele, está nos ouvindo aleatoriamente ao ver dela. Mas não é aleatório. Talvez você está precisando de uma palavra de esperança, um caminho, uma luz. Esse podcast ele vem como luz para a tua vida. Porque eu pensei que só a morte para acabar com os meus problemas. E essa pessoa, talvez o que ela pensa é em morrer. Mas tem um Deus que Ele ama. Ele ama. O que eu precisava era de amor. Esse Deus interviu, enviando o Espírito Santo dentro daqueles 2 cômodos. E aí meu pai foi possuído pela presença do Espírito Santo. Arrompou a porta do banheiro, arrancou aquela faca da minha mão. Porque aquilo que para mim era o fim, para Deus era o começo. Aquilo que para a tua vida é o final, para Deus é o começo. Ele pode trocar rejeição por amor, a morte por vida e o final por começo. O senhor, pastor Valério, sabe muito disso. Deus é Deus de novos recomeços. É verdade. E tem pessoas aqui que só precisam recomeçar. Só. Às vezes o mundo, os diagnósticos tentam dizer, ó, esse é o fim. Meu Deus. Não tem mais jeito, mas Deus é Deus de recomeços. Ele dá um novo começo, uma nova história. E o único que pode pôr um ponto final na sua história é Jesus. Aleluia. Mas ele não está pondo um ponto final, ele está
dizendo que esse é um novo tempo para recomeçar, tempo de céus abertos. Ele está dizendo efatá. Abra-te. Ontem nós, no culto, a palavra que Deus me deu para ministrar, que foi essa de Marcos capítulo 7, quando trouxeram esse homem surdo e gago até Jesus e rogaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele, a primeira coisa que Jesus fez foi tirá-lo do meio da multidão e separou ele à parte. E é isso que Jesus está fazendo com essa geração que ama a ele. Jesus nos tirou do mundo, do pecado, da atmosfera de incredulidade, de medo, e ele nos trouxe para a presença dele, para dizer, é um novo começo. Pastor Valério, eu vivi isso. É Glória muito tremendo. Eu ouvindo o senhor falar, eu fico arrepiado, porque minha avó foi me buscar para tirar daquela casa. Olha, minha avó era crente. Ela estava me tirando do meio do caos. O senhor está falando que ele tirou o gago tirou. do meio do povo para mudar a vida dele. Eu vejo Deus usando minha avó para tirar-me do meio dessa situação. Minha bisavó ligou para minha avó e disse, tira, o Ramon está aqui. Porque senão esse menino vai morrer. Deus é o Deus que muda, muitas vezes, geografia. Muda. Para dar um novo destino. Isso é maravilhoso. Ramon. E aí, então, começou uma nova vida. E ministério, como é que foi seu chamado? Aí você estava na igreja e como que você foi chamado para ser pastor? E sua avó crente, minha te avó levava era na crente. igreja? E levou eu para a igreja dela. Minha avó cuidava da cantina da igreja. E sua avó é viva? Minha avó é viva. Minha avó, como ela chama? Dona Neuza. Dona Neuza. O nome da minha mãe também. Minha avó. Aí, ó, pensa. E é uma mãezona para mim. O Senhor, aprove ao Senhor recolher minha mãe. E agora eu tenho a minha avó Neuza como minha mãe, como minha avó mãezona. Hilda. Eu tenho duas mãezonas aí. E minha avó Neuza cuidava da cantina da igreja. Jamais esperava que da família dela sairia um pastor, né? Uhum. E eu fui morar com ela depressivo. Eu não aceitava me olhar no espelho. Eu me sentia feio. Uhum. Eu sofri tanto bullying na escola que eu me sentia feio. Eu perguntava por que eu tenho a mão dessa maneira. Por que os meus pés são tortos, a minha língua presa, a minha coluna torta. Eu perguntava por quê, mas, pastor Valério, o senhor está nessa geografia há 27 anos, é isso? 27 anos. 27 anos pastoreando. Eu acredito que o senhor já viu Deus levantar muita gente. Sim. Nesses tempos de pastoreio. Uhum. O senhor já viu muita gente ser levantada pelo Senhor. E eu vou melhorar. O senhor já viu Deus levantar muito improvável. Hoje o senhor olha para um voluntário e diz, como que pode? Um líder de célula, como que pode? Deus pega o improvável, levanta ele. Hoje a célula está bombando, Deus está operando. Deus está trabalhando. Só Deus. Tem improváveis trabalhando face a face. Tem. E às vezes a gente olha para alguém que tem tudo para ser bênção, que a gente coloca uma expectativa e fala, oh, essa pessoa é capacitada, preparada, tem tudo para ser um destaque. Não vinga, não permanece. E quem não tem nada... E quem você olha e fala, é improvável. Se buscar Deus, se ficar na presença de Deus, Ele levanta. E a gente tem muitos improváveis que hoje são pastores conosco, que prosperaram, são empresários, ministram em face a face, lideram células, lideram ministérios na igreja. Meu Deus. É o Deus que levanta os improváveis. Eu fiz questão de dar uma notada aqui, porque nós entramos nessa questão. O Deus que levanta improváveis. Abrão era pagão. Moisés era gago. Davi era pequeno. Jonas fugitivo.
Amós boiadeiro. Elias tinha medo. Saulo, perseguidor. Deus levantou a todos. Por que Deus não pode levantar você? Deus é Deus dos improváveis. Vocês estão olhando para dois improváveis que Deus levantou. Deus levantou. Se Deus nos levantou, se Deus levantou estes que eu disse, como Isaías, um homem de lábios impuros, que Deus, ele instrumentalizou um anjo para que tocasse nos lábios dele com uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, purificando os lábios dele, e perguntou: quem levantarei, quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pode levantar você. Deus é Deus que levanta improváveis. Glória a Deus. Gideão também era improvável. Sou o menor na casa dos meus pais. É o Deus que escolhe os improváveis e faz grandes coisas. Aleluia. E Deus levantou você, tirou você dessa vida que você estava ali, tentou suicídio, te restaurou, te levantou, te tornou um pastor e tem te colocado em lugares altos. Eu acompanho você, suas redes sociais. Amém. Eu vejo como Deus tem te dado acesso e influência. Amém. Junto aos grandes, né? Times de futebol te convidam, você vai lá pregar para jogadores famosos, ricos, poderosos aos olhos do mundo. E como é essa experiência, assim? E aí você vai lá, como você é recebido? O que você fala para eles? Como que é essa experiência, pastor Ramon? Olha, é uma experiência muito desafiadora. E também eu vejo o cuidado de Deus. Deus diz: olha, eu vou tirar você da escória. Eu vou colocar você para se assentar com pessoas grandes. Glória a Deus. E Deus tem me colocado com pessoas que são relevantes no país. Sim. Pessoas grandes, empresários, jogadores. E eu vejo o cuidado de Deus, porque quem me procura para ouvir o Deus que me levantou. Realmente Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Realmente Deus, na pessoa de Cristo, quando olhamos nos 4 evangelhos, Jesus, ele sempre correu da fama. Uhum. E a fama sempre correu atrás dele. Foi. E a fama... Então, quando eu vou, eu recebo o convite, a primeira verdade que eu proponho no meu coração e na minha mente é: eu não sou fã. Eu sou pastor. Não são eles que têm o que eu preciso. Sou eu que tenho o que eles precisam. Então eu vou com uma palavra de direção, muitas vezes uma palavra de confronto. Eu acredito que é isso que eles gostam, porque eu descobri uma verdade, pastor Valério, falando desse meio futebolístico, é um dos lugares mais sedentos que eu encontro. Quando nós começamos o culto, que nem o pessoal de Santos vem para a nossa cidade, e aí os meninos me convidam, o Guilherme Amado, ele dá um toque: ô pastor Ramon, vem para cá, vamos fazer o culto e tal, aquela alegria. E nós começamos o culto com louvor. Você vê a entrega. Tem momentos que eu começo a olhar para o culto, no meio dos jogadores, e a olhar para o culto no templo. Eu vejo que tem crentes que não se conectam como muitos jogadores. Eles só choram, fecham os olhos, se jogam no chão, se prostram, se humilham na presença de Deus. Isso é muito lindo. Tem jogadores batizados com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. Então imagina aquela atmosfera. Especial mesmo. Tremendo. E ali eu já começo falando: olha, eu não vim falar com o jogador. Porque jogador é o que ele faz. Pai, filho, marido, é o que ele é. Então, a primeira coisa que eu faço é definir. Desconectar da carreira dele. Isso. Isso aqui é o que você faz. Isso aqui é a tua identidade. Quem você é.
E hoje eu quero falar muito sobre quem você é. E aí eu vou trabalhando isso. E existem muitos milagres. Se tornou um amigo meu, mas um amigo mesmo, mais de 2 anos. Teu fazer culto no dia do aniversário dele, foi o segundo ano consecutivo que foi aniversário dele. Fui lá convidado para fazer culto, o Juliano. Nós hoje somos amigos, eu posso dizer. Eu e ele estudamos a Bíblia por mais de 1 ano. Estudamos até hoje, na verdade. E todos os estudos, ele pega e semeia na concentração para os jogadores. Então, eu semeio na vida dele a palavra, ele semeia na vida dos jogadores. E o evangelho tem sido propagado. Glória a Deus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. E é uma alegria, uma alegria. O William Picote também é amigo, o Gui, eu tive Muitos essa jogadores conexão, famosos. né? O Cortez, nós estudamos juntos teologia no mesmo lugar. É uma bênção, uma bênção. E eu tenho visto o que Deus tem feito no meio futebolístico. Deus tem impactado o meio futebolístico e tem levantado muitos pastores como eu, sendo canal de bênção na vida deles. E a primeira coisa que eu falo é, vocês estão olhando para o improvável. É a mão de Deus que fez isso, é a sabe graça de Deus. É a graça. E sabe o que mexe com eles? É que o trabalho deles é com as pernas também, né? É andar, correr, né? E eu não podia andar, eu ando. Isso mexe com eles, né? E esse Deus que tem feito milagre na minha vida, que tem me feito andar, é o Deus que tem oportunidades deles se tornarem jogadores. Teve um jogador, pastor Valério, que ele me falou algo que mexeu comigo. Ele falou assim, Ramon, você percebeu que o meio futebolístico é mais valorizado do que a saúde? Muitas vezes. Ele falou assim, o jogador de futebol, ele muitas vezes é mais valorizado do que um médico. Ele falou, tem jogador de futebol analfabeto, que ele recebe um salário maior do que um médico que se dedicou há anos. Então, essa consciência, muitas vezes, quem proporciona também é Deus, o Evangelho. Entendeu? Eles têm essa dádiva de serem jogadores, só que eles também veem essa consciência. E isso, Ramon, que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Porque tem muito jogador que começa a investir na saúde, começa a investir em obras sociais, começa a investir na igreja do Senhor. Olha, eu vou investir no crescimento da obra. Então Deus tem me dado essa conexão saudável e eu tenho procurado ser bênção de Deus. Eu quero até convidar o Juliano para uma possibilidade dele estar aqui. Sim, quem sabe? Muito bem-vindo, Quem com sabe? certeza. Será um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Penso. Tem um testemunho de vida impactante. Que bom. Pregador do Evangelho. Que bom. E é bom a gente saber que a gente tem, em todos os lugares, tem o povo de Deus infiltrado, plantado ali por Jesus, para testemunhar, para ganhar almas. Aleluia. Pastor Ramon, nós temos uma pergunta aqui da nossa equipe. Amém. Qual a maior dificuldade que você enfrentou no ministério e como você venceu ou está vencendo essa dificuldade? A maior dificuldade que eu tenho no ministério, a maior dificuldade, eu acredito, que no meio desta caminhada é saúde. É a maior dificuldade, saúde. E eu fui muito desafiado pelo pastor Subirá, quando ele ministrou o cuidado do corpo.
É muito sério isso. É muito sério. Então, hoje, eu tenho me cuidado muito mais, muito mais. Eu fui no pneumo há um mês atrás e a pergunta da equipe é uma pergunta muito relevante, porque a minha dificuldade é essa. Existem outros no ministério que têm outras dificuldades. O pneu falou, Ramon, a tua capacidade pulmonar é de 3 está 1. E aí eu já estou indo atrás para fazer fisioterapia pulmonar. Claro que eu já prego por milagre. Só que se eu posso auxiliar na melhora do meu corpo, amém? Porque Sim. Deus faz o que eu não posso fazer. O que eu posso fazer, Deus vai lá, Deus quis, vai lá e faça. Então, eu tenho me cuidado, porque mexeu comigo quando o Subirá, ele conta aquele relato acerca do mensageiro ter matado o cavalo. Sim. E pelo fato de ter matado o cavalo, não poder levar a mensagem. Então, eu estou cuidando do cavalo. Tem que cuidar. Então, esse é o seu maior desafio mesmo. Cuidar do É a cavalo. saúde. E a pregação exige muito do pulmão mesmo, né? Então, pulmão. o fato de você ter já a limitação pulmonar e pregar, realmente já é É um desafio, milagre. é desafiador. E tem que fazer sua parte, porque Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele mandou tirar a pedra antes, né? Ah lá, ó. Então, é tremendo, porque Deus ele sempre faz um milagre. Sempre. Só que ele espera uma atitude nossa também, Sim, né? Tirar a pedra, desatar Lázaro. Porque ressuscitar é o papel de Deus, mas tirar a pedra e desatar o Lázaro é o papel do homem. Então eu estou desatando o Lázaro e estou removendo a pedra. Eu estou fazendo esses 2 papéis aí, que é o maior desafio do ministério. Maior desafio. Glória a Deus. E perseverar, né? Perseverar, porque nós estamos em um tempo de muitas polêmicas, né? O falso evangelho nunca esteve tão forte. E nós precisamos ser os remanescentes. Então é um desafio também. É um desafio. Hoje é uma dádiva. Um pastor em uma geografia, 27 anos. Nós estamos em tempos que o evangelho ele tem sido escarnecido. Então o desafio é permanecer remanescente, né? Levando a verdade. Eu vejo isso com muita preocupação mesmo, né? O caminho que a igreja tá tomando. Você até comentou, né, que num culto com jogadores de futebol, numa concentração, a entrega deles muitas vezes é maior do que de cristãos que conhecem a palavra, que estão no culto e que estão ali indiferentes. Uma indiferença na presença de Deus. Eu comentei ontem, quando eu fui ministrar no culto das 5, e depois tivemos outro culto às 7, e quando eu fui ministrar no culto das 5, eu senti uma atmosfera de incredulidade, de indiferença. E o Espírito Santo me levou a orar para mudar essa atmosfera, para quebrar aquela atmosfera de incredulidade, porque a atmosfera impede o agir de Deus, o milagre de Deus. Como em Nazaré, Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, cidade que ele cresceu, que ele viveu, por causa da incredulidade. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: ah, mas ele é o filho do carpinteiro. Aí estão as irmãs dele, a mãe dele. E então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com o rumo que a igreja, o cristianismo tem tomado, e a gente precisa voltar para a essência do evangelho, uma conversão verdadeira, Bíblia, vida com Deus, oração. Pastor Valério, eu acredito que o amor, ele atrai a unidade, e a unidade, ela atrai a santidade. Então, se a igreja, ela seguir no amor, a umbridade, tem faltado umbridade.
sabe, o respeito ao próximo. Eu vejo a falta do cuidado com a liderança. A igreja não respeita mais a liderança como antigamente. Sabe, hoje é muito difícil pastorear. Hoje é muito difícil cuidar, né? Porque muitos se esqueceram que aquele líder ali, ele foi colocado por Deus. Então, as pessoas, elas levam como se fosse apenas uma horinha de uma palavra motivacional, eu vou embora, eu não quero compromisso, eu não quero... Não, só preciso disso. E estamos perdendo almas, né? Sim. Por coisas tão vãs, supérfluas, né? Coisas tão mesquinhas. É uma cultura de desonra, né? Uma cultura de individualismo, independência. É muito sério mesmo. Eu acredito que a pandemia, ela ajudou em uma parte também, ela trouxe uma falta de hombridade, né? Porque ao mesmo tempo que ela fez voltar para a mesa aqueles que não estavam mais na mesa, a pandemia também, ela afastou aquela hombridade com o irmão do lado, sabe? Então hoje eu pego a minha família, eu vou embora, eu não quero esse negócio de compromisso, eu não preciso. Mas eu creio que Deus está levantando um povo. Eu creio. E eu faço parte desse povo. Deus está levantando para quê? Para isso. Para quê? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. É verdade. Muitos sim, todos não. Então nós somos os remanescentes. Pastor Ramon, o nosso tempo está passando rápido Oh, demais. meu Deus. Mas eu quero que você deixe uma palavra de Deus para quem está conosco, para a igreja, para quem ainda não é da igreja. Deixa uma palavra que você sentir no teu coração, uma mensagem, aquilo que Deus colocou no teu coração para nós hoje. E eu estou aqui agora recebendo. Amém. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Deus levantou Jeremias em um período de caos, em uma geografia caótica, em um tempo de apostasia. Jeremias era uma criança, se sentia pequeno. Ele disse, eu sou só uma criança, mas Deus o escolheu. E Deus disse, antes de você nascer, ser formado, eu já te conhecia. Tem pessoas que estão nos ouvindo, que precisam ou ouvirem pela primeira vez, ou lembrarem. Deus já te conhecia antes de você nascer. E Deus já tinha te escolhido antes de você nascer. Deus levantou Jeremias no meio do caos. E por que Deus não levantar uma esposa no meio do caos? Um filho no meio do caos? Um empresário com a empresa ao ponto da queda? Deus pode te levantar. Deus levantou Jeremias. E através de Jeremias, ele transformou e levantou uma nação. Eu profetizo que através de você, Deus vai levantar a tua casa, a tua empresa e a tua família. Essa é a palavra para todos nós. Amém, amém. Nós recebemos, nós tomamos posse. É muito forte, é de Deus. E que episódio abençoado hoje. Eu estou muito feliz, Pastor Ramon. Eu também, é uma alegria. Muito obrigado por atender nosso convite, estar aqui, deixando a tua agenda. Eu sei que está uma correria aí, você está mudando, mas está aqui, tirou esse tempo para liberar essa palavra profética, essa palavra vinda do céu. Do começo ao fim aqui, nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo de forma muito poderosa. Glória a Deus. Eu sei que aqui na produção também o França
está sentindo isso, lá. Em casa, todo mundo que está em Aleluia. casa. Eu quero deixar aqui um abraço, um beijo para minha esposa, a pastora Débora, que está assistindo, para nossa família, o pastor Mateus, a Carol, o Pedro, que vai nascer ali, É bênção. o Lucas, o José, para toda a nossa igreja, para minha mãe, Dona Neuza, para sua Glória a avó Deus. também, Amém. irmã Neuza. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Para minha sogra, Corina, meu sogro, que está assistindo. Deus os abençoe pastores, a todos. É uma bênção estarmos juntos. Você que ainda não nos segue no canal, siga no canal, compartilhe este episódio. Eu sei que muitas pessoas serão abençoadas. Abençoadas e alcançadas. Por favor, você que pode, compartilhe no seu Instagram. Divulgue, marque o canal. Por quê? Se você não pode pregar, você pode ser instrumento pregando dessa maneira, compartilhando com alguém. Envia, faça lista de transmissão. Alguém será alcançado. Pastor Valério, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor representa para a nossa cidade, por tudo que o Senhor representa para nós, o Senhor, a pastora Débora, que o Senhor conserve vocês em vida, com saúde. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Eu honro a sua vida nesse podcast, por tudo que o Senhor representa. Muito obrigado. Amém. É um prazer para nós. Nós Amém. Estamos juntos, pastor. Estamos juntos. Nós amamos você, admiramos seu ministério, seu chamado. Amém. A Igreja Quadrangular do Jaguaré sempre está de portas abertas para você. E você Eu vai amo estar vocês. aqui mais vezes conosco, ministrando, pregando. Glória a Deus. Porque nós fomos muito abençoados Amém. em cada vez que você esteve aqui conosco. Glória a E eu Deus. quero pedir que você faça uma oração agora para abençoar quem está conosco, toda essa galera abençoada, nossos irmãos e irmãs, todos vão ser muito impactados agora. Amém, amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer. Sim, meu O Deus. Senhor, que seria uma segunda-feira de tristeza, talvez para alguém, se tornou uma segunda-feira de esperança. Porque esse podcast veio como uma flecha a acertar o alvo. Senhor, eu profetizo que nesta noite de segunda-feira, ou para aquele que não vai ver na segunda-feira, vai ver outro dia, ou na terça ou na quarta, Sim, eu profetizo cura. Eu profetizo milagre, porta aberta. Aleluia. Senhor, eu profetizo, Pai, que esse podcast é uma profecia de novos começos na vida de alguém. Senhor, eu agradeço a Deus pela igreja, Senhor, do Evangelho Quadrangular do Jaguaré, pela vida do pastor Valério, esse profeta de Deus. Eu profetizo, Senhor, que mais e mais almas serão arrebanhadas através da vida deste santo homem de Deus. Eu abençoo a cada um que está nessa transmissão, Pai, assistindo. E eu profetizo até sobre a vida do França, Pai, que está trabalhando aqui na produção do podcast. Todas as sortes de bênçãos. Muito obrigado pelo teu amor. Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Ramon, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E você que está conosco, não se esqueça, todas as manhãs, às 6 da manhã, nós temos um momento devocional, uma palavra, uma oração para abençoar o dia. Então, clique no sininho, você vai ser notificado. Nós estamos diariamente lendo e compartilhando uma palavra e orando no tema do Sermão da Montanha. Para mim, o Sermão da Montanha é um texto riquíssimo, um sermão maravilhoso de Jesus. Então, não perca esta bênção. E que Deus te abençoe. Essa é uma semana de céus abertos, de palavras proféticas sobre você, e a bênção do Senhor será abundante em sua vida. Fique com Deus, até mais.